Olá, tudo bem? Shalom, como você está? Você ora todos os dias? Você dedica todos os dias um tempo para estar com Deus em oração, para zelar pela sua vida, pela vida da sua família, pelo seu trabalho? Quanto tempo você ora todos os dias? Em Mateus capítulo 26 e versículos 40, tem uma passagem que diz o seguinte: E voltando-se para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Nesse vídeo eu quero compartilhar uma mensagem que fala de como devemos estar aprendendo a vigiar em oração com Deus todos os dias da nossa vida. Há coisas que Deus irá preparar você antes de você passar pela oração, pela vida de oração que você está tendo. E se você não está orando o suficiente, você estará despreparado para enfrentar certas coisas. Há situações que, quando estamos passando, nos damos conta de que precisamos dedicar um tempo a mais de oração. Sobre esta passagem que Jesus mesmo viveu enquanto estava aqui na terra, eu tenho uma mensagem para compartilhar contigo. Fique aqui comigo. Eu quero... Nem uma hora pudeste vigiar em oração. É isso que Jesus está chamando os discípulos, para que eles se dessem conta que nem uma hora eles puderam vigiar em oração. Nesse texto de Mateus 26, capítulos 36 até o 46, está esse relato na vida de Jesus. Ele mesmo sendo filho de Deus, mas ele tinha numa vida de oração, ele tinha no exercício da oração, ou seja, ele precisava se entregar à oração para que ele tivesse sucesso naquilo que ele se dispunha a fazer, naquilo que ele foi comissionado pelo Pai a fazer, nas responsabilidades. Jesus não podia falhar, ele não podia negligenciar a sua responsabilidade, ele tinha um tempo para viver aqui na terra e para realizar a sua missão, realizar as suas obras, para cumprir a missão que o Pai tinha confiado a ele. Se nós temos uma responsabilidade pela nossa vida, se nós temos uma responsabilidade pelo nosso trabalho, se nós temos uma responsabilidade por nossas famílias, nós precisamos encarar de uma forma mais séria a nossa vida de oração, o nosso tempo que nós passamos em oração todos os dias diante de Deus. Não podemos mais negligenciar a nossa vida de oração ou o tempo que iremos dedicar cada dia para estar orando diante de Deus por causa das nossas atividades. Porque da mesma maneira Jesus aprendeu que mesmo sendo filho de Deus, mesmo tendo Deus a seu favor, todo o poder, toda a glória de Deus estava à disposição dele, mas ele sabia que enquanto ele estava aqui nessa terra, ele precisava ter no exercício da oração, no fluxo de oração diário na sua vida, ele precisava ter uma responsabilidade, ele não podia negligenciar. E é isso que nós começamos a aprender aqui. Nem uma hora é o título dessa mensagem, porque eu quero levar você a refletir sobre a importância de você dedicar todos os dias um tempo de oração a Deus. Eu acho que o cristão sério, o cristão comprometido, ele deveria dedicar ao menos uma hora de oração todos os dias, para que ele tenha uma vida produtiva, para que ele tenha uma vida abençoada. Uma vida, não é só a oração que vai abençoar, Deus já quer abençoar você, mas para você poder alcançar estas bênçãos, tocar nessas bênçãos, essas bênçãos se manifestar na sua vida, se materializar, você precisa dedicar um tempo de oração para romper com muitas coisas que está sobre você, que está em você. Você precisa se consagrar em oração a Deus todos os dias, ou consagrar a Deus o seu tempo, a sua vida, o seu coração, para que você esteja alinhado com aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. É isso que eu quero ver aqui com você nessa passagem que inicia dizendo, no versículo 36,
Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos. Getsêmani é um jardim onde Jesus tinha o hábito de orar. Ele orava em muitos lugares, em alguns montes, no Monte das Oliveiras, por exemplo, em outros montes. No Monte Tabor ele levou os discípulos para orar e ali ele transfigurou o seu rosto. Mas no Getsêmani, acredito que ele tinha também esse hábito de orar. Mas nesse dia foi um momento de oração, de grande aperto, de grande angústia. Assim como eu e você, muitas vezes teremos dias gloriosos de oração, em que nós iremos para a nossa sala de oração, nosso tempo, nosso quarto de oração, nosso momento de oração, e a presença de Deus será tão forte, tão gloriosa, que nós seremos profundamente impactados. Mas haverão outros momentos, que serão momentos de batalha, momentos de angústia, como foi para Jesus nesse momento aqui. Então, ele chegando no Jardim das Oliveiras, na sequência diz, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então os discípulos, certamente estavam os 12 com ele, ele disse, sentem-se aqui, então em um lugar onde eles podiam se assentar, e ele disse que ele iria adiante para orar. O propósito dele era orar, ele não chamou todos os discípulos para aquele momento de oração. A pessoa sentar-se é um momento de descanso. Há pessoas que muitas vezes elas não estão preparadas para entrar em níveis de oração que você precisa entrar. Elas precisam ficar no momento de descanso, enquanto você está sendo chamado para orar de uma maneira que outros da sua família, da sua casa, que estão debaixo da sua responsabilidade, talvez não estejam preparados, mas é o seu momento, é o chamado de Deus para você se colocar diante de Deus em oração por coisas, por situações, pelo momento que a família está vivendo, às vezes que um filho está passando, você pai, você mãe, ou talvez os dois juntos. É um momento que Deus está chamando vocês, talvez em relação à sua empresa, você que é empresário, tem a sua loja, tem a sua fábrica, enfim, você trabalha numa empresa e não estão vivendo momentos fáceis, né? E talvez Deus está chamando você para um tempo de oração, para separar mais tempo para orar especificamente diante de Deus por coisas que Deus precisa mover, precisa se romper, que a sua alma está aflita, está afligida por realidades que você percebe e outros não percebem. Você percebe coisas de uma maneira e não se sinta sobrecarregado por isso, não se sinta também envaidecido por isso, porque é Deus chamando você para alguma responsabilidade que você vai desatar em oração, que você vai dedicar tempo, talvez todos os dias, até que isso se rompa, até que isso comece a mudar, até que abra-se uma luz diante desta realidade, né? Então, Jesus deixou os discípulos ali assentados e ele disse, olha, eu vou, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então era mais adiante no jardim, né? E levando consigo, diz o 37, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, né? Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. Ou seja, ele está chamando 3 deles, Pedro, Tiago e João, para um nível de responsabilidade, que os demais, que ele vê que eles não estavam preparados. E ele já queria preparar esses 3. No futuro, esses 3 teriam responsabilidades. Então, Deus hoje pode estar chamando você para começar a viver um nível de responsabilidade de oração, preparando você para coisas que no futuro você assumirá responsabilidade de tarefas, de missões, de responsabilidade de ministérios, de vidas, de pessoas que Deus confiará nas suas mãos. Mas hoje está chamando você para um nível de oração, para uma responsabilidade de oração, para um peso de oração. Você está sentindo um peso na sua alma de angústia, de preocupação por pessoas, por coisas, pela sua família, pelo seu trabalho, por situações que precisam romper na sua vida ou na vida de outras pessoas.
Assim Jesus está sentindo aqui o peso da humanidade, o peso dos meus pecados, dos teus pecados, dos pecados daquela geração, dos pecados de gerações futuras, da nossa geração hoje, de gerações que ainda haverão de nascer, de viver. Jesus estava sentindo esse peso. Então, um peso de morte, uma tristeza, uma angústia de alma que ele está sentindo, e ele divide um pouco com os discípulos, pelo menos ele divide a responsabilidade deles estarem orando por ele, deles estarem sendo incentivadores de Jesus em oração. Então, muitas vezes nós precisaremos ser diante de Deus aqueles que iremos suportar alguns em oração. O marido vai sustentar a esposa em oração por um tempo. A esposa vai sustentar o marido em oração por um tempo. Um filho, uma filha, o pai, a mãe. Não quer dizer que nós não devemos orar todos os dias, ou todas as semanas, ou consecutivamente uns pelos outros. Mas vai ter tempo, épocas, que nós vamos precisar orar diferente por algumas pessoas. Vamos ter que sustentá-los, suportá-los. Vamos ter que ser luz de oração na vida deles. A nossa oração vai abrir um caminho, vai abrir um entendimento, vai abrir os olhos deles, né? Então, Jesus está aqui compartilhando da sua alma. Muitas vezes as pessoas podem compartilhar a alma delas e nós teremos que estar preparados para orar por elas, né? Então, muitas vezes também precisaremos ter pessoas que nós possamos compartilhar a nossa alma para que eles orem conosco. E aqui, talvez Deus está hoje chamando pessoas com essa mensagem, com essa palavra, para estar se levantando e se colocando diante dele para vigiar em oração de uma maneira que você não tem vigiado até aqui. Mas esse é um tempo diferente na sua vida. São tempos diferentes que nós estamos vivendo. Então, no 39 diz, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Então, nunca Deus irá nos tirar a responsabilidade de orar. Nós podemos compartilhar com alguém. Nós podemos pedir que alguém nos ajude em oração num tempo da nossa vida. Mas isso não nos isenta de nós mesmos orarmos, assumirmos a responsabilidade por aquilo que Deus confiou a nós. Por aquilo que nós somos responsáveis, pela nossa vida de oração, pela nossa vitória. Deus quer que nós assumamos o peso da responsabilidade de orarmos para romper, para obtermos resposta, resultado. É isso que Deus está chamando a igreja nesse momento, para assumir a responsabilidade de oração. Assim é um tempo em que, quer seja pelas eleições, quer seja pela sua família, quer seja por mudanças que Deus precisa fazer em âmbito pessoal, em âmbito familiar, em âmbito ministerial. Pessoas, famílias que Deus quer tocar nesses dias. E Deus quer levantar homens e mulheres. Deus quer levantar casais em oração. Deus quer levantar jovens, até mesmo crianças. Talvez você, criança que está me ouvindo, Jesus vai tocar você, vai chamar você para orar pelo seu papai, pela sua mamãe, orar pelo seu maninho, orar por um colega lá do maternal, da creche, da escola, enfim. Deus está chamando você para uma responsabilidade de oração. E a forma que ele faz isso é como Jesus sentia, uma angústia na alma. É um peso no coração. Às vezes você está chateado com a tua vida e só reclama, só murmura, reclama dos pais, reclama de tudo, mas não entende que Jesus está colocando um peso de insatisfação para você ir orar, para você ir clamar, para você ir romper. É Deus que irá romper sobre a sua vida, mas se você não assumir a responsabilidade de orar por esse problema que está afligindo, tirando a paz, entristecendo você, você está negligenciando de vigiar em oração, de entrar num tempo de oração por querer mudanças na sua vida. Nenhuma mudança acontecerá na sua vida se ela não vir de Deus, se ela não vir do céu, se ela não vir de uma resposta de oração, de uma responsabilidade de oração. Então, Jesus adiantou-se, ele foi adiante. É um tempo de você se adiantar a outras pessoas, orar mais do que outras pessoas que você espera que orem por você. É um tempo de você orar de uma maneira diferente,
de uma maneira ousada. Entrar diante de Deus, como diz em Hebreus 10:19, com ousadia, com intrepidez. É um tempo de você entrar. Jesus já abriu o caminho, o véu já se rasgou, a porta do santuário de Deus já está aberta. É o seu momento, é o momento de você mudar muitas coisas na tua vida. É o momento de se romper coisas que você não imagina. Esse é o tempo de Deus para você. Então, e voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Então Jesus esperava que eles vigiassem em oração. Jesus espera de mim e de você que vigiemos em oração. Por coisas, por pessoas, por situações, por nós mesmos. Não é um tempo de reclamar. Não é um tempo de se queixar da vida. O mundo já está fazendo isso. As pessoas já estão fazendo isso. Você não é elas. Você não foi chamado para ser um modelo das pessoas. Um modelo dos ímpios. Você foi chamado para ser um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Um jovem de Deus. Uma criança de Deus. Um adolescente de Deus. Haja diferente. Entenda o que Jesus espera de você. Então, Jesus vem e repreende, ele chama a atenção deles. Vigiem, diz no 41, vigiem e orem. É isso que Deus está chamando você. Vigia e ora, fique atento, preste atenção no que está acontecendo. É hora de orar, é hora de você clamar, é hora de você buscar a face de Deus. É um tempo de rompimento na tua vida, é um tempo de rompimento sobre a igreja, é um tempo de avivamento, não é um tempo de apostasia. Não é um tempo de deixar esfriar aquilo que Deus ativou, incendiou na sua vida e agora esse fogo já está se apagando. Mas é um tempo de você clamar a Deus, rasgar o teu coração, pedir perdão a Ele pelo sono que está vindo sobre a tua vida, por vocês não estar vigiando, estar dormindo, o sono da sensualidade, o sono do desânimo, da distração com o celular, com o WhatsApp, com amigos, com pessoas que estão te afastando de Deus. É um tempo de você vigiar e orar. Olha o que Jesus segue dizendo. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você não pode se apoiar na carne. Você não pode deixar a carne influenciar. Há pensamentos que trabalham aí agora na sua mente, que não são pensamentos espirituais. Não são pensamentos de Deus, são pensamentos carnais. Você precisa de uma mente renovada, de um coração restaurado, de um coração puro. Ore, busque em Deus. Busque uma restauração na tua vida. Busque se libertar dos pecados que estão atormentando você. A carne é fraca, ou seja, você não pode se apoiar na carne. Mas o Espírito está pronto. O Espírito está pronto para quê? Para buscar Deus, para ter um tempo com Deus, para orar. O Espírito está pronto para orar. É só você começar a orar. Deus vem em teu socorro. O Espírito Santo vem sobre a tua vida. Ele coloca um manto de oração sobre você. Ou seja, ele te unge, ele te fortalece, ele te capacita. Ele traz versículos, textos bíblicos, palavras na sua mente, no seu coração, para ativar você uma fé forte, uma fé poderosa. Então, retirando-se pela segunda vez, orou de novo dizendo, ou seja, Jesus mesmo perseverou. É um tempo de perseverarmos. Às vezes orando uma vez não vai ser suficiente para romper. Precisamos continuar orando. Orarmos um dia, orarmos o segundo dia, orarmos uma semana. Mas Deus irá romper. Ele não vai deixar você desamparado, abandonado. Porque quando Jesus orou, na sequência, ele diz, meu Pai, chame Deus para você. Chame Deus para a sua vida. Ele é o seu Pai. Abrace Deus. Assuma essa responsabilidade de filho de Deus. Jesus assumiu essa responsabilidade. E chamou Deus para o desafio. Meu Pai. Quer dizer, eu não tenho que buscar em outro. Eu tenho que buscar em ti. Tu és o meu Pai. Eu sou o teu filho. E Jesus nos reconciliou com o Pai. Hoje nós somos filhos de Deus. A semelhança de Jesus, não iguais a Jesus, mas semelhantes a Jesus, podemos nos achegar diante de Deus, o nosso Pai, chamá-lo de Pai. Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ou seja, Jesus está se rendendo em oração. Às vezes a gente ora por muitas coisas, mas não quer dizer que tudo o que oramos, Deus irá fazer exatamente como oramos e pedimos.
mas enquanto oramos, Ele vai mudar o nosso coração. Ele vai alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos dEle. E aí Ele irá cumprir a sua vontade do jeito dEle. E Jesus, já conhecendo o seu Pai, começa a se render, começa a ver que estava um silêncio, mas Ele não desiste de orar. Mesmo que você não obtenha a resposta, continue orando. Deus está ouvindo a sua oração. Se Ele não está respondendo, não é um indicativo de que Ele não quer fazer, mas é um indicativo de que ele quer te ensinar a orar mais, Ele quer te ensinar a se preparar para aquilo que Ele irá responder. Então, e voltando-se, achou-os dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: então seja perseverante, seja insistente, não deixe a carne te trair, não deixe o sono te trair, não deixe o cansaço te trair, não deixe o silêncio te trair. Então permaneça firme, orando, porque Deus é fiel. Ore com fé e Ele vai te dar a resposta na hora certa, no tempo certo. Enquanto muitas vezes Deus não responde à nossa oração, Ele está trabalhando em nós, Ele está trabalhando por nós. Ele está trabalhando em nosso favor. Né? Vocês ainda estão dormindo, diz o 45. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Ou seja, já não era para eles estar mais dormindo e descansando. Já era para eles estar orando. Talvez Jesus está falando comigo e contigo. Você ainda está fazendo isso. Você ainda está envolvido com isso. Você ainda está envolvido com esses pecados, com esses pensamentos. Já era para você estar orando. Já era para você estar buscando. Então ele diz: eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se, diz o 46, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. É um tempo de nos colocar em movimento. É um tempo de agirmos. Mas antes de agir, nós precisamos orar. Precisamos discernir os tempos que estamos vivendo. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Tire um tempo de oração agora. Ou, quando termine esse vídeo, tire um tempo de oração no seu quarto. Coloque o seu coração diante de Deus. Ore até que Ele toque o seu coração. Faça arder algumas coisas e romper com algumas coisas na tua vida. Não há impossíveis para Deus. Que Deus abençoe a tua vida.